Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou Vivian Mazeu e nesse vídeo eu vou te mostrar 5 passos práticos para fazer leitura com bebês e crianças. Se você é nova por aqui e ainda não está inscrita no nosso canal, se inscreve, deixa seu like aqui no vídeo. Toda semana tem vídeo novo e você se inscrevendo e ativando as notificações, você recebe o aviso toda semana, para você não perder nada que eu publico por aqui. Vamos lá, 5 passos práticos para você fazer leitura com bebês e crianças. Antes de começar os nossos passos práticos, deixa eu te contar uma coisa. Quando a gente pensa em leitura para bebês e para crianças, quando a gente pensa em formar, né, uma pessoa, uma criança leitora, a gente não pensa necessariamente em resolver problemas por meio dos livros. Isso é muito importante. O que eu quero dizer com isso? A gente não precisa se preocupar apenas assim, eu preciso de um livro que ensine sobre desfraude. Eu preciso de um livro que ensine que as crianças se respeitam e não batam umas nas outras. Eu preciso de um livro. Os livros, e principalmente o nosso olhar para a formação de leitores, ele não está direcionado com resolver problemas, conflitos do dia a dia. Ele vai muito além disso. Então, é claro que tem alguns livros muito legais de serem usados para essas questões, mas quando a gente pensa na formação de leitores, a gente tem que pensar em crianças que vão ter acesso a diferentes fontes de leitura, diferentes autores, diferentes gêneros textuais. Então, tudo isso nós, professores, precisamos estar atentos. Então, você já deve estar imaginando que o primeiro passo é justamente a escolha do livro. Como é que a gente faz para escolher o livro? Então, eu trouxe alguns livros aqui para ilustrar para você, né? Então, a gente tem aqui o Dorme, Menino, Dorme, que inclusive é um projeto de leitura do Itaú Social, né? Que é um livro bacana para educação infantil. Tem esse livro que eu gosto demais, que é o Nina nas Estrelas, da minha aluna PBS, Luciane Farias. Ela que é autora desse livro, é muito legal. Então, assim, tem vários livros que a gente encontra no mercado, né, para a educação infantil. A gente tem também livros que nos ajudam, né? Então, por exemplo, esse livrinho aqui, ó. Quando a gente fala sobre prevenção de violência sexual na infância. Então, a gente tem aqui esse livro da Vivian Cordeiro Esteves, que é minha parceira, né? Ela dá aula para as minhas alunas lá no PBS. Então, é um livro que nos ajuda, além de fazer uma leitura, a gente ainda vai prevenindo, né? Essas questões de violência sexual na infância e tudo mais. Então, você percebe que a gente pode sim e deve utilizar esse tipo de livro, que é um livro informativo, um livro que ensina, que aprende alguma coisa específica, mas devemos também usar outros tipos de livro, né? Livros que as crianças vão se divertindo, vão explorando, vão aprendendo, diferentes autores, diferentes formas de escolher, de escrever, de ler. Então, quando a gente faz a escolha do livro, tem que ser um livro, obviamente, adequado à idade que a gente está trabalhando, e tem que ser um livro também que retrate o que você, professor, o que você, professora, o que você ADI, coordenadora, auxiliar, estagiária, não importa o teu cargo, né, na educação infantil, mas o que você quer vivenciar ali com a criança. Tem que ser um livro que você também tenha prazer de olhar, de folhear, de conversar sobre. Então, quando a gente faz as coisas na educação infantil, não dá para a gente pensar somente na criança. Nós temos que pensar em nós também. Nós temos que pensar no que nós também gostamos, no que nós estamos preparados para conversar, se é algo que nos agrada. E não precisa ser necessariamente um livro, pode ser uma letra de música, pode ser um poema, uma poesia. Então, trazer esse universo, né, literário e cultural para dentro da escola, seja com bebês, seja com crianças bem pequenas, seja com crianças pequenas, sabe? Ampliar um pouco esses horizontes, né? Não é porque é uma criança pequena que a gente tem que ter um livrinho simplesinho, com uma figurinha. Não, pode ser um livro diferenciado, pode ser uma poesia, pode ser um autor que teoricamente seria para adultos, mas que tem algum conto, uma poesia, alguma coisa legal para os bebês que você possa ler ali rapidinho. Então, percebe que a gente precisa ampliar esses horizontes e esse é o primeiro passo. O segundo passo é pensar nos espaços. Qual é o espaço que você vai organizar
para que as crianças possam explorar o livro. Por quê? A criança precisa explorar o livro e explorar o espaço. Quando a gente está formando leitores, quando a gente fala da criança, do bebê, da criança, a gente não está falando como o adulto, que pega um livro e lê de qualquer jeito num ônibus, por exemplo, às vezes até mal acomodado, né? Lê o livro ali no carro, no caminho da escola, lê um livro sentado no sofá. Enfim, a gente não está falando do adulto, a gente está falando da criança. Então, eu preciso pensar nesses espaços. Que espaço eu vou oportunizar ali para minha criança? Pode ser um espaço que se relacione com um livro. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando aqui com o livro Dorme, Menino, Dorme, então eu posso, por exemplo, pegar umas almofadinhas, espalhar aquelas almofadas no tatame, as crianças podem representar o que elas vão ver aqui no livro, ler e fazer mais ou menos como o menino, ou não. O espaço que eu vou planejar também não precisa necessariamente estar relacionado com o livro. Eu posso ter cabaninhas, eu posso ir para o gramado, eu posso utilizar diferentes formas de explorar ali o espaço, o ambiente, na hora de fazer a leitura com as crianças. Só que esse espaço tem que ser planejado, eu não posso só pensar no livro. Eu tenho que pensar como é que vai ser o espaço, de que forma eu vou dispor os livros ali para a criança. Eu tenho vários livros diferentes, eu tenho todos os livros iguais, como é que eu vou organizar esse espaço? Então, sempre pensar na variedade. Não tem uma maneira melhor de organizar o espaço. Eu preciso variar. Um dia eu vou ler na sala, um dia eu vou ler no gramado, um dia eu vou ler no sol, um dia eu vou ler na sombra, um dia eu vou ler deitadinho numa almofada, um dia eu vou ler numa cabaninha, um dia eu vou ler com objeto na mão. Variar. A criança aprende por meios sensoriais e, obviamente, de maneiras diferentes. Então, quanto mais eu vario, quanto mais oportunidades eu dou de vivência, mais as crianças aprendem e se interessam por essa leitura e por esses livros. O terceiro passo é pensar no tempo. Quanto tempo eu tenho, quanto tempo eu disponho, né? Quanto tempo eu quero que as crianças fiquem nessa proposta. É claro que o tempo é muito variável, né? Às vezes a criança dispersa mais rápido, às vezes ela fica um pouco mais de tempo e a gente tem que acabar fazendo um ajuste na rotina. Mas à medida que a gente começa a trabalhar diariamente com os momentos de leitura, a gente vai compreendendo qual é o comportamento dos nossos pequenos leitores e quanto tempo eles ficam entretidos ali. E pensar nesse tempo de qualidade, que não seja um tempo que a maioria vai se desinteressar e nem um tempo que a criança está super conectada e eu quebro a leitura no meio. Não, pronto, acabou, a gente vai fazer outra coisa agora. Sendo que eles estavam super conectados. Então, ir ajustando o seu tempo, ir avaliando esse tempo. Será que eu aumento um pouquinho? Será que eu diminuo um pouquinho? Para encontrar um meio termo que seja ótimo para o grupo. Né? Cada criança é diferente, mas a gente precisa encontrar um meio termo que funcione para o grupo. O quarto passo, e esse passo agora você já vai falar, nossa, Vivian, eu não sabia disso, eu não fazia dessa forma, a maioria das professoras não fazem dessa forma. O que eu vou te orientar? Faça a roda, geralmente as pessoas fazem uma roda e vai fazer a leitura do livrinho. Nós estamos falando de educação infantil, tá? Então, geralmente, faz a roda. Ai, pessoal, hora da história, tal. Todo mundo senta, faz aquela roda e a professora começa a fazer a leitura do livrinho, vai montando para as crianças e tal. O que eu sugiro que você faça, não precisa ser todas as vezes, mas que você experimente algumas vezes a proposta dessa maneira. Faça a roda no final. Faça a roda no final. Então, primeiro você deixa as crianças explorar os livros, deixa eles escolherem entre os livros disponíveis, deixa eles olharem, deixa eles fazerem perguntas, deixa eles interagirem uns com os outros, com os livros. E no final, você faz uma roda e você pode contar história ou você pode até fazer perguntas para as crianças do que eles gostaram, do que eles viram, como é que foi, como é que não foi, o que foi melhor, o que não foi. Mas no final, geralmente, quando a gente faz a roda no começo, a maioria das crianças acaba dispersando. Por quê? Eles estão curiosos, eles querem mexer, eles querem explorar, eles querem ver. Então, eles não conseguem se acalmar, sentar, ouvir. Se eu inverto isso, se eu deixo primeiro as crianças explorarem, se eu deixo primeiro as crianças olharem os livros, fazerem as suas escolhas, conversarem sobre isso,
usando as diferentes linguagens, né, de acordo com a idade das suas crianças, eu permito com que elas explorem e estejam mais calmas, estejam mais serenas para o momento que eu quero fazer uma roda. Então, experimente aí, principalmente se você nunca fez, você vai ver como é diferente, como é legal. Experimenta aí se você inverter, deixar primeiro que eles explorem e no final você fazer uma roda. Aliás, já me conta aqui nos comentários se você costuma fazer assim, se você vai testar essa possibilidade. Depois de testar, volta aqui, me conta como é que foi, eu vou adorar saber. E, por último, o nosso quinto e último passo é observar os movimentos das crianças, observar as falas das crianças, observar como as crianças manuseiam os livros, como as crianças folheiam os livros, para você dar os feedbacks, para você fazer comentários, para você devolver. Por exemplo, nossa, Beatriz, a Pro está percebendo que você gostou desse livro. O que mais você gostou nesse livro? O que você viu de legal nesse livro? Ainda que você esteja falando com um bebê, você pode pegar o livro e falar, olha, que legal, né? Tem um menino com a roupa azul. Você gostou do menininho com a roupa azul? E a criança vai ali explorando aquele livro e olhando e compreendendo que é um menino, que é azul. Percebe? Então, não só estar presente naquele ambiente, cuidando das crianças, mas interagindo de maneira pedagógica, consciente, né, com intencionalidade, observando o que as crianças estão fazendo e trazendo os feedbacks, né, devolvendo ali a sua visão, a forma com que você está observando, para que contribua para o crescimento e para a aprendizagem de cada uma das nossas crianças. E aí, se você gostou desses 5 passos e vai colocar em prática, compartilha com uma amiga da educação infantil e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá!